Na noite da última terça-feira foi noticiado pela imprensa que o Corinthians teria enviado uma proposta oficial para contratar o atacante holandês Memphis Depay. O jogador que foi titular da seleção holandesa na última Eurocopa e está sem contrato desde que o mesmo acabou com o Atlético de Madrid no fim da última temporada europeia, teria sido contactado pelo Timão para reforçar o elenco alvinegro para essa luta contra o rebaixamento e também tentar alguma sorte nas Copas. Mas afinal, essa contratação ela seria lógica ou é só uma insanidade completa? Bem, começando aqui pelos fatos mesmo, que já tá tudo acontecendo. O Corinthians, ele teria formalizado uma proposta de 2 anos de contrato para o Memphis Depay, recebendo 2,5 milhões de salário mensal, que seria o maior salário do elenco alvinegro, de longe. Atualmente quem recebe mais é realmente o Igor Coronado, e o atacante ele viria como agente livre. Então, embora a janela tenha fechado no último dia 2, ele poderia sim integrar o elenco alvinegro pro resto da temporada. E aí que tá, a gente tem a questão financeira. A maior parte desse contrato, cerca de 80% dele, seria pago pela patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, que tem uma quantia de dinheiro, mais ou menos de 50, 60 milhões de reais, que está voltada realmente a pagar salários, a fazer investimentos para nomes midiáticos que veriam a reforçar o Corinthians. E o Memphis Depay realmente se encaixa nessa régua de ser um nome midiático. Então, naturalmente, o Corinthians ele pagaria, na lógica, somente 20% do contrato do Memphis Depay durante todo esse período que ele fica aqui no Corinthians. Atualmente, o clube do Parque São Jorge ele enfrenta a concorrência do Galatasaray, da Turquia, e também de clubes da Arábia Saudita que estão investindo muito forte agora no futebol e, naturalmente, vão querer trazer ainda mais nomes de peso para o país. Aí a gente tem algumas questões que jogam a favor do Corinthians. Recentemente você teve a movimentação do ponta holandês, Bergwijn, que ele saiu do Ajax e ele foi para a Arábia Saudita. E aí você teve toda uma polêmica lá na Holanda, porque o técnico da seleção, Ronald Koeman, ele falou que um jogador que no auge da sua idade física, que é entre os 26 e os 30 anos, que decide optar pelo dinheiro ao invés do sucesso esportivo, as portas para ele na seleção holandesa estão fechadas. Então, joga a favor do Corinthians, porque o Memphis Depay, ele, como eu já disse nesse vídeo, ele foi titular da última Eurocopa e camisa 10, faixa, capitão e por aí vai, da seleção holandesa, e eu tenho certeza que ele odiaria perder a sua vaga na seleção, ainda mais com a Copa do Mundo chegando daqui 2 anos. Então, muito provavelmente, essa porta da Arábia Saudita, ela estaria fechada. E aí sobraria o Galatasaray, que muito provavelmente também não seria o destino do jogador, porque recentemente eles contrataram o Osimhen, atacante do Napoli, e também já tem outros atacantes de peso lá, como por exemplo são o Zaha e o Icardi. Então, realmente, sobra o projeto do Corinthians como a única opção viável para o Memphis. Você tem alguns fatores que jogam a favor do Corinthians, além desses citados, que é justamente essa recepção da torcida que já está tratando o Memphis com muito carinho para ele vir para o Brasil, e também o projeto que o Corinthians apresentou para ele para jogar é muito interessante, ele gostou. Inicialmente ele estava meio relutante para vir para o futebol brasileiro, só que depois de ver essa proposta e analisar ela, ele se animou. E também tem o fator de que o Memphis ele é muito fã, mas muito fã mesmo, do Ronaldo Fenômeno. E todo mundo sabe que o fim da carreira do Ronaldo Fenômeno foi no Corinthians, marcando uma era. Então realmente essa possibilidade de seguir alguns passos do seu ídolo atrairiam o Memphis para o Corinthians. Então basicamente essa é a situação atual do Memphis quanto à possibilidade de vir para o Corinthians. Falando tecnicamente assim mesmo, assim, o Memphis Depay ele é de longe o melhor atacante que a gente teria no elenco do Corinthians, caso ele venha, é muito melhor do que o Yuri Alberto, do que o Romero, do que o Thales Magno. E você tem até figuras que vêm jogando bem nesse ataque corintiano, como é o exemplo do Thales Magno que eu acabei de falar, só que realmente, tecnicamente, um atacante que está no auge físico praticamente, que são os 30 anos, e acabou de sair da Europa, fazendo uma temporada que é muito marcada por lesões. Isso aí pode ser um grande problema pro Corinthians, porque tudo que o Corinthians ele não pode ter agora é um jogador muito caro que se lesiona e não ajuda o time. E além disso, na minha opinião, a última temporada dele realmente não foi muito boa, foi muito acidentada por conta dessas lesões. E a Eurocopa dele foi de mediana para baixo na minha visão. Eu acho que ele não foi tão bem quanto ele vinha em outras competições também pela Laranja Mecânica, como foi a Copa do Mundo. Então eu vejo ele numa decadência um pouquinho na carreira dele, só que definitivamente, se chega pro Corinthians é para se titular e é para comandar esse ataque corintiano que vem sofrendo, seja com lesões ou seja mesmo com falta de qualidade, como por exemplo você tem com o Pedro Raul. Então é um nome muito interessante caso ele chegue para o ataque do Corinthians.
Tem suas ressalvas, como eu já falei aqui, né? Não vejo uma temporada lá muito boa e também muito acidentada. Porém, definitivamente é a melhor opção técnica que o Corinthians ele teria no seu elenco. Agora a gente tem que falar de uma questão muito importante que é a financeira. Cara, o Corinthians, ele vive uma situação financeira muito crítica, né? Devendo 2 bilhões, você tem o Corinthians ele contratando jogadores e não pagando, como são os casos do Ranieri e o Mateuzinho, né, que recentemente o Flamengo notificou o Corinthians. E você contratar um jogador assim, que é muito caro, mas que também pode render em campo, mas ainda assim é muito caro, 2,5 milhões seria o maior salário, né, do elenco do Corinthians, pode prejudicar muito o Corinthians financeiramente. Claro, você tem toda a questão que eu já falei da patrocinadora cobrir 80% do salário, só que ainda assim é muito dinheiro. E você tem um peso ainda maior que ele tá vindo como agente livre. E quando o jogador ele vem como agente livre, geralmente você tem que pagar luvas muito altas para ele, porque como você não desembolsou um valor para contratar ele para outro time, aí você compensa esse valor que você pagaria em luvas e o jogador ele recebe tudo isso. Então, é uma contratação que financeiramente ela pode ser muito prejudicial para o Corinthians. Só que no campo, realmente, para mim é inegável que ele ajudaria muito o time alvinegro. E aí a gente também tem que pesar a balança. O que vale mais a pena? O Corinthians ele não contratar o Depay e não gastar esses 2 milhões. E por falta de competência e qualidade no seu ataque no final do ano, ele acaba rebaixado? Ou você contrata o Depay, você gasta todo esse dinheiro e no final do ano você se salva do rebaixamento e quem sabe belisca uma Copa do Brasil ou uma Sul-Americana. Você tem que pesar isso muito bem. Claro que o cenário desastroso é o Corinthians sendo rebaixado contratando o Memphis. E aí realmente foi tudo pro brejo, porque o Corinthians ele só vai se afundar mais ainda em dívidas. Só que, com esse cenário posto, eu acho que seria uma contratação muito interessante. Eu acho que tecnicamente ele tem muito a agregar, como eu já falei, e eu creio que com ele no ataque, o Corinthians ele realmente se recuperaria no Campeonato Brasileiro. Não é certeza, isso tem que ser colocado. Não é certeza que com a chegada do Memphis o Corinthians ele se livra do rebaixamento de vez. Só que eu acho que seria uma grande ajuda para o Corinthians ele realmente melhorar na tabela. Vale o risco? Eu diria que vale. Mas aí a gente ainda tem que pesar, né? Porque no final de tudo, o jogador que vai decidir se ele vai querer vir ou não. E com tudo que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu creio que existe uma chance dele vir realmente. Eu acho que ele vai acabar vindo? Não, porque ele tá no auge físico, tava na Europa na temporada passada, e eu não vejo esse mercado brasileiro, né, sendo como a principal via que o Memphis ele vai escolher agora para seguir a carreira dele. Eu acho que existe a chance, mas eu ainda acho assim muito complicado. Não me surpreenderia se ele viesse, só que ainda assim eu acho que ele não vai acabar vindo. Então, no mais é isso, a gente deve ter a conclusão mais ou menos de toda essa situação, dessa negociação, no máximo eu diria até o final da semana, porque o Memphis Depay ele realmente pediu 2 dias para ele analisar as propostas que ele tem na mesa e decidir. Como eu disse, eu acho que ele não vai para a Arábia Saudita, porque ele é muito importante para a seleção, afinal, ele é o segundo maior artilheiro da Laranja Mecânica, e eu também não acho que ele vai para o Galatasaray, porque a competição lá seria muito grande. Só que sair também dos olhos da Europa e vir aqui para o Brasil, talvez não seja a melhor escolha a quesito de seleção, mas a gente tem que analisar. Realmente ele vai pesar tudo isso e muito provavelmente até o final de semana a gente vai ter mais informações de se esse negócio vai para frente ou realmente não vai rolar negócio e o Memphis Depay ele não vem pro Corinthians. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, até o vídeo de amanhã.